Camara, Enzo Mbia, jogador do Futebol Clube de Vigo. Meu nome é Marlon, tenho 26 anos e sou jogador de Castilho. Começar nos escalões inferiores. A primeira equipa que me jogar foi Long Tank na Sub-15, depois de 17 estive na Geração Benfica e Clube Esportivo Mindense. 2 anos de Sub-19 estive na Ribeira Bote. Depois na Sénior, passar para 3 clubes. Minha primeira equipa como sénior foi Ribeira Bote também. Depois passar para Derby, outro ano estive na Falcões e a Zona Limite representar as equipas que é Grande Esportivo Castilho. Sou o Filipe Faria, treinador UFAB, venho de Portugal, mais concretamente do Porto. Iniciei a minha carreira enquanto treinador em 2013, esta é a minha 11ª época. Iniciei como treinador adjunto, na altura eu entendia, ainda muito novo, que não tinha potencial enquanto jogador para chegar muito mais longe e como eu gostava demasiado do futebol, entrei no treino pela via do treinador, no caso como treinador adjunto. No segundo ano iniciei a treinar séniores, como adjunto também. Já em 2016 foi o meu primeiro projeto como treinador principal de séniores. Fiz a minha formação via académica, fiz estágio para o nível 1 e 2, sempre no futebol, no estágio nível 1 obrigatoriamente futebol de 7, em formação, mas poucos anos passei na formação. Sempre estive muito mais ligado ao futebol sénior, que é aquilo que, o alto rendimento é aquilo que me atrai mais, por isso é que a minha formação é mestrada em treino esportivo de alto rendimento e juntar a minha maior paixão, que é o futebol. Nós futebol numa fase de evolução, onde é que já não tem mais treinos técnico, tático. Acho que nós futebol já te subido um bocadinho no patamar. Ele é um jogo extremamente importante, tanto para Derby como para nós também, que não tem nosso objetivo também, que é fugir de liguilha e não tem entrar a vapor de tentar resolver coisas de cedo também, porque Castilho também quer manter na primeira divisão e não tem que fazer para a vida também. Não começar um pouco melhor logo no início da época, onde eu não tive um série de derrotas e o plantel estava um pouco afastado um bocadinho, mas nos últimos 3 jogos não consegui dar a volta por cima e agora depender de nós manter-nos manutenção já essa semana ali e fugir de liguilha. Então pela povo mundilense aparecer na campo, porque nós futebol tem uma fase de evolução, como tinha dito, e aparecer na campo é bom, não poder ir a bom espetáculo nesse fim de semana, onde não tem decisões tanto na segunda divisão também como na primeira divisão. Naquilo que diz respeito ao futebol propriamente em Cabo Verde, o ano passado foi o meu primeiro ano aqui, já sabia um bocadinho aquilo que ia encontrar, até porque já tinha visto o campeonato nacional anterior, que a Académica do Mindelo foi campeã. Fiz alguma análise dos jogos e já sabia um bocadinho aquilo que ia encontrar. Há algumas diferenças para aquilo que é o futebol na Europa, mais concretamente a minha realidade em Portugal. A nível de técnico, encontram-se muito bons jogadores. Há algumas lacunas naquilo que é a compreensão do jogo a nível tático. Isso também advém da formação não ser tão forte como deveria aqui. Acima de tudo, na minha ótica, o que se deve mudar para o futebol poder evoluir ainda mais é aquilo que é a competitividade, porque todos, principalmente formação, mas também séniores, evoluem muito mais na competição. E aquilo que eu me deparei aqui é que o período competitivo é muito curto e há muito tempo que os atletas estão parados. E quando nós não estamos parados, na realidade não estamos parados, estamos a regredir porque estão outros a andar para a frente. E nós vamos ficando para trás. Se eu pudesse alterar alguma coisa aqui, seria efetivamente os moldes competitivos, desde a formação até aquilo que é o sénior. Principalmente o sénior, acho que não faz muito sentido na realidade em São Vicente termos 2 divisões, com 8 clubes, o que faz com que o campeonato tenha 14 jornadas. Ora, 14 jornadas na realidade que eu venho em Portugal,
isso não chega sequer a meia época, não chega sequer a uma volta. Ou seja, e se nós fizermos um compêndio de uma liga só com 16 equipas, vamos permitir que as equipas evoluam muito mais, porque vai se tornar mais competitivo. Além disso, não vai ser só a qualidade dos jogadores que vai diferenciar as equipas, vai ser também a estruturação, como a equipa técnica faz e planeia todo um campeonato, porque uma coisa é jogarmos 14 jornadas em que os jogadores chegam à 14ª ainda frescos, outra coisa é planearmos 30 ou 32 jornadas em que o acumular físico de vários meses de trabalho se começa a sentir, e aí é muita intervenção da equipa técnica. Não só essa parte, como também os apuramentos para o Nacional. O ideal, eu sei que é complicado tendo em conta ser um país formado por ilhas e o transporte ser difícil, o ideal era haver uma divisão nacional em que nós éramos apurados não só para uma fase de grupos eliminatórias, mas sim no ano seguinte haver um decorrer durante o ano de um campeonato nacional só por cada ilha. E em cada ilha havia equipas que subiam ao nacional e equipas que desciam do nacional para o regional. Basicamente aquilo que se faz por toda a Europa. Dividir entre regional e nacional, poder ser apurado para o nacional. O que é que isso ia fazer? Daqui a 5, 7, 10 anos, as melhores equipas de cada ilha iam formar um campeonato nacional muito mais competitivo, o que ia permitir transportar os jogadores desde o nosso futebol cabo-verdiano para a própria seleção cabo-verdiana, e também haver muito maior competitividade dentro da ilha, porque os próprios jogadores as equipas estavam mais niveladas e havia uma melhoria para todos. Claro que esta realidade neste momento é um bocadinho difícil, tendo em conta as viagens interilhas, mas pelo menos dentro da própria ilha criar mais competitividade e um campeonato mais longo ia permitir com que se evoluísse muito mais os jogadores. Para mim, esta semana é o jogo mais importante, desde há 4 semanas, desde o nosso defronto com o Batuque, que todos os jogos para nós são finais. Nós estávamos à 10ª jornada em último lugar com 4 pontos, neste momento estamos em antepenúltimo, ou seja, em 6º com 13 pontos, o que nos fez subir bastante naquilo que é a tabela classificativa, mas acima de tudo o poder cumprir um objetivo e só estarmos a depender de nós. Neste momento temos um jogo que sabemos claramente que é difícil, o Derby tem tudo para ser campeão e não vai deixar fugir isso depois de tanto tempo o Mindelense a ser campeão. Contudo, nós temos que fazer o nosso trabalho. Também toda a gente achava impossível que o Castilho se mantesse, tendo em conta que estava em último à 10ª jornada, com 4 pontos, e neste momento estamos em 6º com 13 pontos. Isso prova muito que muito mais do que qualidade tem a ver com aquilo que é a cabeça do jogador, a forma como encaramos as nossas responsabilidades, e se eu pudesse citar, aquilo que mais mudou entretanto não foi a qualidade dos jogadores, porque os jogadores são os mesmos, mas sim aquela crença ou acreditar que é possível. E quando nós acreditamos, o ser humano consegue fazer coisas extraordinárias como nós temos feito até agora, porque com muitas dificuldades que sempre vivemos, conseguir o que já se conseguiu até agora é uma proeza. Mas acima de tudo, esquecer que ainda nada está feito, tanto podemos ficar em 4º como em 7º e ir à liguilha e descer a divisão, por isso há que ter consciência, trabalhar a semana no máximo, porque é a última final. Depois disto a correr bem, termina o campeonato e nós garantimos o nosso objetivo, que é a manutenção. Para toda a gente, eu recomendo que venham ao estádio, não só por ser a última jornada e por ser uma jornada de decisões, quer na 2ª divisão, quer na 1ª para campeão ou para descer de divisão. Acho que se nós queremos valorizar efetivamente o futebol, temos que apoiar esse futebol. E apoiar esse futebol é vir ao estádio. Não é só quando é um Mindelense Derby, mas se calhar quando é um Castilho Falcões também é interessante vir ao estádio, porque é isso que vai fazer o suporte que possa melhorar as condições que nós temos. Toda a gente se queixa que as condições são fracas, mas nós nunca fazemos nada para as mudar. E importante é nós darmos suporte àqueles que queremos ver brilhar. E é interessante vir aqui ver o jogo, mas também saber que devemos apoiar o futebol para podermos progredir e prosperar todos. E aconselho toda a gente a vir ao estádio esta semana no Nacional, e que acima de tudo, todos os anos,
nosso campeonato é forte, tem bom futebol, quer das principais, das equipas de primeiros lugares, quer das últimas. Temos que apoiar e forçar para que as coisas melhorem. Bom, jogar na Burkina Faso, passar na Benin também, bom. Já aquela coisa é uma coisa para sorte, mas jogar na praticamente 6 ou 7 países africanos. Depois um belo. Bom, o futebol é diferente de nós ter. Por isso o futebol é mais técnico e tático. Mas lá no nós ter, a gente põe físico, é mais físico. Técnique e nem tchau mesmo. Por isso nós chegamos na aquela taça da África. Voilà, Cabo Verde fazer, seleção de Cabo Verde fazer um truque e uma taça da África muito bonita. Jogar bola no chão, voilà, tchau coisa bonita, vous comprenez? Mais lá nós temos, voilà, gente bat, tchau contato. Aí o futebol é mais bonito, voilà, tchau jogador de qualidade também. Voilà, não dizer que nós temos 4 jogadores de qualidade, né? Voilà, mais ali, gente que tchau técnique. Voilà, vous comprenez no futebol, mano. Bon, quel est l'objectif de tout joueur qui joue professionnel? Vous comprenez? Voilà, tes objectifs de club, joueur também, votre ambition. Vous comprenez? Voilà, tu es 23 ans. Voilà, mon objectif est de jouer fort. Vous comprenez? Voilà, famille est là, club também est là, você. Club também pour gagner une cause, pour gagner une cause. Et quel est l'objectif? Nous sommes focalisés dans derby, non. Et là, non. Et équipe technique, grâce à truc, il y a accompagnement d'équipe. Il y a un travail d'équipe. Nous se concentrons en match. Depuis le championnat a commencé, nous se concentrons. Voilà, tout jeu est né igual. Le football est très sérieux dans le football. Mais c'est un résultat que ninguém ne crée, perdu. Vous comprenez? Voilà, donc l'homme de jeu là est de nous tous. Parce que nous travaillons à gente. Treinador, c'est adjoint, capitaine d'équipe, il y a collègue, tout. Voilà, ok là. Quel jour là, tout jeune que je gagne. Quand tu es adepte dans le camp, motivation est muito pouco. Mais là, si tu es adepte d'équipe adverse, adepte de derby também, elle donne plus motivation. Parce que quel jour là, elle est un jour. Tem um senhor lá, sinon Vitor, ele diz que é um jogo que mata-mata. Vous comprenez? Voilà, ele é um jogo. Se nós perdemos aquele jogo passado, nós devemos ser o campeão de 100%. Mas agora, ninguém quer saber quem é campeão domingo, só Deus. Voilà, mas nós estamos lá, nós trabalhamos, nós concentramos. A gente está lá assim, não, deve ser campeão também, deve ser campeão. Parce que Cachille também, ele mentir. Ele é um jogo muito complicado. Cachille sei na 2 vitórias, passou. Nós empatamos 2 vezes, depois nós vamos ganhar. Donc, vou falar que Cachille tem mais avantage e mais nós, mano. Mas agora nós estamos lá, nós temos um ponto d'avance. Nós temos um pé na nacional também. Mas nós temos cabeça frio, pé na chão, nós concentramos no nosso trabalho, nós largamos tudo na mão de Deus, mano. Só Deus sabe. Ele foi uma coisa muito sábia para São Vicente. Por isso que ali na São Vicente, a gente faz boa formação, mano. Vous comprenez? Campeão de Sous a 7. Tout jeune, si vous êtes 10 minimes, vous avez déjà suspendu tasse, vous comprenez? Et une chose, elle fait muito sábio para mim. Por isso que o treinador de Batuque lá, um conchel de Lizzy, ele finit treinador na derby, mais ele tem uma boa relação. Eu fico contente para ele, mano. Batuque também. E puis ele é bom para São Vicente também.